You think you know me? Word life. Time to play the game. Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, episódio bônus! Yeah! Eu sou o Álvaro Linto, sempre acompanhado por Thiago Dutra. Tudo bem, Thiagão? Tudo tranquilo. Nada muito diferente de 2 horas atrás. Bom, a gente acabou de assistir e gravar um episódio sobre o Armageddon de 2003, né? O último pay-per-view de 2003. E a gente vai continuar a nossa saga pela Ruthless Aggression Era. Mas antes de chegar em 2004, né, a gente vai falar um pouco sobre 2003, né? Tem que, antes do próximo capítulo, a gente tem que pontuar os Is, traçar os Ts. Isso, nosso último ano, né, que a gente fez, e o primeiro ano inteiro. A gente começou em 2002, fez 2002 do Royal Rumble até o final. Em 2003 a gente fez completinho. Desde o 2002 a gente fez do WrestleMania, Do WrestleMania até o final. E agora aqui a gente fez 2003 inteirinho. Então também a gente tem uma ideia de como... O que mudou? O que mudou, né? Quem cresceu, quem desceu. Então vamos continuar falando um pouco sobre 2003. Se você quiser saber mais sobre 2003, sobre 2002, sobre todos esses episódios que a gente está fazendo... Sobre o que a gente tá falando, né? Você pode entrar em cotovelovador.com.br ou mandar um e-mail pra gente em cotovelovador@gmail.com. Ou seguir a gente no Twitter, no @cotovelovador, e ver as postagens no Facebook, no facebook.com/cotovelovador. Ou no YouTube também, a gente tá por lá, você pode só procurar Cotovelo Voador que tem alguma coisinha ou outra ali, vez ou outra aparece alguma coisa por lá, né? Então vamos falar sobre 2003. Acho que a gente pode ir, um bom lugar pra gente começar é sobre nossas lutas da noite, né? Nossa grande revisão A de gente lutas faz da noite. todo episódio a gente pega a luta da noite e depois a gente consegue ver, né, quem se manteve em várias lutas da noite, quem não se manteve. Eu acho que a previsão já é óbvia, né? Kurt Angle provavelmente tá em boa parte dessas Bastante. lutas. Mas vamos lá então, ó. Primeira coisa, primeiro show que a gente teve, Royal Rumble. Minha luta da noite foi Kurt Angle contra Chris Benoit. A sua foi o Royal Rumble. Depois a gente teve No Way Out e nós dois concordamos que a luta da noite foi Brock Lesnar e Chris Benoit contra Team Angle, Kurt Angle, Shelton Benjamin e Charlie Haas. Uma luta 2 contra 3. O Edge estaria nessa luta, mas ele se lesionou e teve que ser retirado, né? Depois, WrestleMania 19. Minha luta da noite foi The Rock contra Stone Cold Steve Austin. E a sua, Brock Lesnar contra Kurt Angle. Duas lutas sensacionais. Logo depois a gente teve o Backlash, com nós dois concordando que Goldberg vs The Rock foi a luta da noite. A gente voltou a concordar no Judgment Day, quando a gente colocou Brock Lesnar contra Big Show em uma luta de marcas, como a luta da noite. Porra! Depois a gente teve o Insurrection. E isso é bizarríssimo. A minha luta da noite foi Goldust contra Rico. E a sua foi Rob Van Dam e Kane contra La Resistance. Cara, que loucura. Eu acho que o Insurrection deve ter sido o mais fraco que a gente conversou eternamente. Depois teve o Bad Blood. A minha luta da noite foi a Hell in a Cell entre o Kevin Nash e o Triple H. A sua foi Shawn Michaels contra Ric Flair. Interessante. Sendo que a gente estava discutindo antes do show que você não gostou tanto das lutas do Shawn Flair, Michaels com o Flair e com o Batista. Né? Depois a gente teve o Vengeance, que eu dei para Brock Lesnar contra Kurt Angle contra Big Show. E você deu para Charlie Haas e Shelton Benjamin contra Rey Mysterio e Billy Kidman. SummerSlam, metade do ano. Concordamos novamente que a luta da noite foi Brock Lesnar contra Kurt Angle. Mas essa, né? Depois a gente foi pro Unforgiven, em que eu disse que a luta da noite foi o Shane McMahon contra o Kane, e você, o Randy Orton contra o Shawn Michaels. Caraca, cara. Eu tô falando assim no bocado do Shawn Michaels de vez em quando. Né? No No Mercy, nós concordamos que a luta da noite foi John Cena contra Kurt Angle. No Survivor Series, eu achei que a luta da noite foi o Jimmy Bischoff contra o Tiny Austin. E você achou que foi Kane e Shane numa luta de ambulância. Ok, sim. E o Armageddon, eu disse que a luta da noite foi Rob Van Dam contra Randy Orton. E você achou que a luta da noite foi Lita e Trish Stratus contra Chris Jericho e Christian. Eu acho que é fácil achar um padrão aqui, né? Sim, tem muito... Brock Lesnar e Kurt Angle. Muito Brock Lesnar e Kurt Angle. Interessante que Kane contra Shane ganhou uma luta da noite em 2 campeonatos diferentes. Sim. Provavelmente por motivos diferentes. Sim. O Cena aparece pelo menos uma vez. Quem aparece muito pouco
Chama-se Triple H. E Undertaker. Undertaker não aparece nenhuma vez. Nenhuma vez. E o Triple H aparece, acho que uma vez só. Até o The Rock, que tirou o ano de férias praticamente, aparece 2 vezes. Exatamente. E o nosso querido amigo Triple H aparece uma vez só. E teve que ser uma Hell in a Cell com o Mick Foley de árbitro pra dar certo. Então acho que isso fala muito, né? Porque o título do SmackDown tá meio que sendo jogado entre o Brock e o Kurt. E eles aparecem como lutas da noite aqui. Constantemente. Em um monte de lutas da noite. Enquanto o Triple H, que é o campeão do Raw praticamente o ano inteiro, Tem uma aparição. e olha lá. Eu achei interessante também o Elimination Chamber com o Goldberg. Foi em qual pay-per-view mesmo? Foi no SummerSlam? SummerSlam? E o SummerSlam a gente concordou que foi o Brock contra o Kurt. Brock contra o Kurt, né? Interessante. Foi isso? Eu acho que foi. Foi eu no SummerSlam? Foi SummerSlam, foi isso mesmo. O que é interessante porque eu acho um dos momentos mais marcantes desse ano. Sim, o Goldberg sendo esculhambado na A destruição que ele causa e a esculhambação do final. É. Eu acho que esse ano é marcado por 2 coisas, né? Que a gente acabou acompanhando do começo até o fim. Que é, assim, por um lado é o total, né? Das 2 divisões diferentes, né? E de um lado é o Triple H dominando com a Evolution, e o outro é o Brock com o Kurt. Com o Kurt, sim. Né? Mas, enfim, vamos conversar então sobre o que é memorável desse ano, né? As coisas que aconteceram esse ano. Teve no WrestleMania aquela doideira de todo mundo morre praticamente, quase todo mundo podia morrer no WrestleMania. É verdade, né? E daí, desse WrestleMania a gente teve o The Rock indo embora, o Stone Cold se aposentando, o Brock caindo de pescoço quase morrendo, né? A gente tem praticamente boa parte do talento de cima. E o Angle saindo fazer cirurgia no pescoço, né? Exatamente. A gente perde eles por. A gente perde, tipo, todo esse talento assim por uns 2 meses. É, o Brock sai por uma semana, o Stone Cold. O The Rock vai embora, o Stone Cold para de lutar e o Kurt demora uns 3 meses pra voltar, 4 meses, né? Talvez até menos, pra voltar depois da lesão no pescoço, né? Da cirurgia. Então essa foi uma coisa, né? Essa doideira do WrestleMania. E daí a gente teve a formação da Evolution, ela se formou em 2002, mas ela meio que se consolidou em 2003, né? A gente teve o Triple H, insuportável. A gente comentou em 2002, mas acho que 2003 é o ano que fica difícil mesmo, né? É, fica claro. 2002 é o ano que tem a Kate Vick, aquela coisa, mas 2003 eu acho que o Goldberg é a grande prova disso. O Goldberg também estreia no dia seguinte do WrestleMania. Entre o WrestleMania e aqui, né, o Armageddon, o fim do ano. São 7 meses. São 7 meses, por aí. A gente vê a destruição dele, a gente vê o pessoal não ligar pra ele até um ponto que as pessoas falam, é aqui, é isso que tem que acontecer na Elimination Chamber, e daí disso é ladeira abaixo. Tristezas. É o Triple H lesionado, ganhando. É que é difícil agora eu ter uma impressão de como uma pessoa, um fã assistindo isso e não tem o conhecimento por trás, né? Sim. Eu gostaria de saber se fica tão... Fica na cara que, obviamente, tem uma coisa errada quando ele não ganha na Elimination Chamber. Uhum. Mas se fica tão na cara que, nossa, mas tem uma coisa errada depois que tá ganhando ele, tá meio estranho. É. No meio do caminho, o Triple H arrancou a máscara do Kane, né? Sim, temos o Kane psicopata agora. Kane psicopata, Kane que antes até então era mascarado, e um herói, né? O que a gente assistia, ele era bonzinho. Sim, era parceiro do RVD. Do RVD, do Hurricane, né? Teve toda essa história. E daí, na metade do ano, ele pede pro Triple H e é forçado a tirar a máscara. E daí a gente tem aquele momento meio esquisito de ele contra o Shane, né? E essa coisa de monstro de Hollywood, né? Tipo, meio Frankenstein, meio uma coisa nessa linha, né? Se comprova principalmente no Armageddon, quando ele arrasta o Triple H como se ele fosse um pedaço de carne. É. E a dúvida, você achou o quê? Você gostou do Kane sem máscara? Você não gostou do Kane sem máscara? O que você achou? Eu acho legal o começo do Kane sem máscara. Eu gosto dessa ideia desse personagem monstrão pra Michael Myers, pra Jason, esse negócio. Eu acho que agora no começo é interessante. Eu tenho alguma fadiga do Kane mais pra frente, porque acho que eu vi muito Kane nos meus anos. Mas pelo menos esse início, assim, essa ideia que eles têm agora, eu não sei se ela é executada
tão bem, mas quando você vê o personagem em ação, eu acho legal. Eu também, eu acho que é uma linha bem tênue, né? Entre ser ridículo e tonto e ser, cara, que legal. Eu acho que às vezes eles caem no ridículo e tonto, às vezes caem no caralho, que legal. Eles têm um problema de timing, acertar o quanto eles têm que fazer uma rivalidade, o quanto não. Mas eu gosto do Kane sem máscara. Não tem problema não. Eu acho que só pra terminar o Raw, né, que tem esse monte de coisa, lembrando do Triple H de novo, que basicamente ele assumiu o manto de Harley Race. No começo do ano ele fez aquela coisa com o Booker T, né, aquela coisa de racismo, de Booker T serve só pra dirigir, tem pessoas como você e pessoas como eu, que eu sou feito pra ser um campeão, você não. E o Harley Race, quando fez isso com o Ron Simmons, né? Uhum. No fim das contas, o Ron Simmons ganhou, bateu no Vader, que era quem estava representando o Harley Race, e ganhou. Aqui o Booker T perdeu. E mais pra frente no ano, ele também copiou o Harley Race de novo, fazendo aquela história do vou colocar dinheiro, A recompensa. a recompensa para quem destruiu o Goldberg. O Harley Race fez isso com o Ric Flair, né? Lá no começo dos anos 80. Enfim, acho que até deu certo aqui com o Goldberg. Mas é engraçado, né? Ver como ele puxa esses elementos do começo dos anos 80, tudo da NWA, dos Four Horsemen, né? Esse grupo é o Four Horsemen. Então é meio engraçado como ele faz isso. E como, na maioria das vezes, não funciona, né? É um bagulho... Não é datado, né? Porque você pode adaptar pra ser bom. Sim, e a história... A luta livre é isso, é readaptando as mesmas histórias sempre. Mas é só que eu acho que ele não conseguiu fazer do jeito certo. E eu acho que o negócio é esse, elas são adaptadas. Ele não adapta, ele só refaz. Ele não pensa que não é o mesmo... Você pode fazer várias coisas que você imita do passado, mas você tem que adaptar à realidade atual, né? O que tá acontecendo naquele momento. Ele não faz isso, ele só copia. E daí fica esquisito. Fica estranho. Fica ele com cabelão de anos 70, com uma roupa dos anos 70, falando, sabe? É uma coisa meio anacrônica, meio fora da onde devia estar. Mas esse é o Raw. O SmackDown é outra história, né? Mas e a gente não vai, antes da gente sair do Raw, a gente não vai falar de Vince e de Shane, da loucura da família, McMahon? Vamos! Só que eu acho que a gente só pode dar um geralzão no SmackDown. Ah, claro, então, claro, vamos lá. Pra falar que, na minha opinião, é bem melhor que o Raw. Pô! Enquanto no Raw você tem a mesma coisa o ano inteiro, que é o Triple H o ano inteiro dominando, no SmackDown você tem o Brock e o Kurt, uma rivalidade longa também, e você tem novas pessoas aparecendo, o Edge aparecendo, o Benoit aparecendo, o Cena aparecendo, o Big Show aparecendo, a gente teve lutas antes com o Big Show aqui. O Big Show é Ele tava segurando a criança. Big Show é diversão. Ele nunca vai ser o cara que... Nunca vai parar de ser o cara que tava segurando a criança. Não, já era. Então, eu acho que o SmackDown, se você for pensar quais são as histórias memoráveis do SmackDown, não tem uma história memorável, não tem uma doideira memorável que aconteceu. Ele é mais sobre as rivalidades que eles montam, né? Então você vai ter rivalidade de Kurt com Benoit, de Kurt com Lesnar, Cena com Kurt e alguém! Kurt e um pedaço de bambu que vai ser a melhor rivalidade do ano. Mas eu acho que então a gente pode começar a falar um pouquinho sobre os prêmios, olha só. Porque todo ano algumas publicações, alguns jornalistas avaliam a luta livre e fazem um anuário de prêmios, né? Dos melhores e dos piores. A gente pode começar dando uma olhada nos prêmios que o nosso querido Dave Meltzer, do Wrestling Observer Newsletter, deu em 2003. Lutador do ano. Na sua opinião, quem é o lutador do ano? Quem você acha que foi avaliado? Só tenho uma pergunta. Isso é focado na WWE ou é realmente o mundo? O mundo. Interessante. Bem, como a gente está focado na WWE, eu vou falar que é o Kurt Angle. Não. O lutador do ano foi Kenta Kobashi, do Japão, né, da Noah. O primeiro lugar da WWE nesse ranking é o Kurt Angle, que aparece no total em segundo lugar. Dupla do ano também foi o Kenta, com o Naomichi Marufuji. Mas quem é o primeiro lugar da WWE? Em dupla do ano. Não sei. A dupla do ano para o Dave Meltzer e para o Wrestling Observer da WWE foi Charlie Haas e Shelton Benjamin. Ah, ok. Eles aparecem no segundo lugar total, né? Realmente. A maior melhora, né, de um ano para o outro, segundo eles, foi Brock Lesnar. Bem, interessante.
que foi esse ano. Aliás, no fim de 2002, né? E no começo desse ano que a gente viu, a partir do Survivor Series de 2002, que a gente viu o Brock como mocinho, né? E depois logo ele acabou voltando a ser um vilão. Mas a gente teve um bom, como eu posso dizer, né? Um bom Espaço de tempo? bom espaço de tempo pra gente avaliar ele tanto como mocinho como vilão, né? Ele é bem melhor como um vilão. Sem dúvida. Eu acho que não tenho a menor dúvida. Acho que também só pra deixar claro que 2003 é um ano que a WWE não ganhou uma luta 5 estrelas. Ah, interessante. A única luta 5 estrelas do ano no mundo foi da Noah, que foi o Kenta Kobashi contra o Misawa. Então, foi a única luta do ano que ganhou 5 estrelas. A maior luta da WWE em 2003 de estrelas foi o Kurt Angle contra o Chris Benoit no Royal Rumble com 4,75. A Noah é o quê? É do Japão. Não, é Japão, mas a sigla... Putz, ela não existe sei. até hoje? Acho que sim, existe até hoje. A Pro Wrestling Noah, se eu não me engano, ela é uma separação da All Japan. Da All Japan. Tinha a All Japan, acho que quando... Eu não vou te dar datas, mas em algum momento teve um êxodo de... Alguém formou Alguma outra companhia. uma federação e surgiu a Noah. Só que... O melhor em entrevistas foi Chris Jericho. Interessante. Melhor lutador técnico, Melhor lutador técnico? Puta, tem uma galera muito boa no Cruiserweight também. só que daí é o melhor voador. Não sei. Segundo o Meltzer, o melhor voador foi o Rey Mysterio. Olha só. E o melhor lutador técnico foi o Chris Benoit. Ah. O melhor brawler foi o Brock Lesnar. O mais superestimado. Triple H. Mas essa você vê de longe, né? Triple H, o mais superestimado. E o mais subestimado foi o Último Dragão. Ah, o A gente Último até chegou a Dragão. comentar um pouco sobre ele, É né? verdade. Ele fez uma... Ele chegou a lutar no pay-per-view? Não lembro, O hein? Último Dragão? Eu acho É que porque não. quando- Acho que a gente viu um Não, vídeo não. dele. Eu acho que a gente só viu um vídeo. E nem no SmackDown ele tá aparecendo. Ele apareceu umas 2 vezes. E ele é muito bom. E por isso que ele é o mais subestimado. Cara, que loucura. Bom, a WWE ficou no 4º lugar de promoção do ano. Imagino que atrás da Noah. Ela perdeu pro 3º lugar, Ring of Honor. Ah, olha, interessante. 2º lugar, Noah. E 1º lugar, Pride. O Pride conta? Então, o Meltzer conta. Ele coloca as lutas, o MMA junto, algumas coisas. Né? Alguns prêmios vão juntos. Inclusive promoção do ano. Então, se for contar, na verdade, o Luta Livre, a WWE ficou em 3º. Perdendo pro Noah e pro Ring of Honor. O melhor programa televisivo foi o SmackDown da WWE, né? Ele ainda assim não foi o melhor. Ele perdeu pro 2º lugar, que foi o programa da Ohio Valley Wrestling, Nossa, ainda tem o programa do Ohio Wrestling? que é o território de desenvolvimento da WWE. Então, Caraca, cara. eles perderam pro próprio território de desenvolvimento. Uau. E o 1º lugar é o programa da Noah. Nossa, interessante, porque eu achava que eles só começaram a televisionar o desenvolvimento deles quando era o Florida. Não, já tinha o Ohio Valley. Era TV local, né? Não é uma coisa nacional. Ah, sim, tá, ok. A melhor luta do ano da WWE foi o Angle contra o Benoit no Royal Rumble, que ficou em 2º lugar no geral. A melhor do ano foi o Kenta contra o Misawa. Steve Austin foi o melhor não lutador. Ele tem a persona pronta aí, tipo, ele é muito bom. Mas com eu a acho que persona esse dele. ano a gente viu muito Austin. Muito Stone Cold, né? Teve aquela rivalidade inacabável do Austin com o Bischoff. Principalmente aquele pay-per-view que eles ficam Tem a fazendo os gincana Redneck caipira Games, lá, né? né? É foda, né? Na Eu verdade, acho que podia ser... Hillbilly Games, né? Desculpa. Redneck Games é Não, melhor. é Redneck mesmo. É Redneck mesmo? É o Triathlon É Redneck. verdade, tá certo. Mas acho que a gente podia ter visto menos de Bischoff e Austin, viu? É Eu acho que por é uma... isso menos de não lutadores, né? A gente vai chegar nisso, hein? É A gente uma vai chegar. conclusão. O pior narrador foi Jonathan Coachman. Caralho, não gosto do Coachman. Não gosta. O melhor show da WWE foi o WrestleMania 19, que estava em 2º no geral, perdendo para o Pride Final Elimination, que era um evento do Pride. Então, o melhor, em tese, o melhor show de luta livre, né, o melhor pay-per-view de luta livre do mundo,
foi o WrestleMania. O Pride é que eles lutam no ringue quadrado, né? É. Mas é só essa a diferença. Só é MMA. É, ok. O pior show foi Backlash, que teve Rock vs Goldberg e Rikishi contra Sean O'Haire. Ok. Rock e Cena? Não faz sentido o Rock sim, né? Não, foi... Quem foi contra o Cena? Foi Undertaker contra o Cena. Teve o Undertaker, teve o Kurt, teve o show? Eu acho que isso aqui foi o Kurt contra o Cena. Mas enfim. Bom, vamos lá. Agora vai ficar legal. Top 10 de pior tática promocional inclui 8 da WWE. Uau! Vamos ao top 10? Deixa eu chutar uns aqui. Tá. Deve ter... E quando a gente fala de pior tática promocional, calma. a gente tá falando de histórias, de personagens, de coisas fora da história, né? Então, coisas da realidade que eles fizeram. Tá. Com certeza vai ter o da Casey. Que, tipo, vai ter o Triple H transando com o manequim. Isso é 2002. É 2002, é verdade. Calma, não. Então tem o Kane batendo na Linda. Não. Não, vai. Desce Vamos lá. Número 10. Ed Guerreiro jogando um caminhão de merda em Big Show. É verdade, tem isso, né? 9. O modo como a WWE lidou com a morte de Miss Elizabeth. A gente não viu nada, né, disso, mas a Miss Elizabeth, a ex-mulher do Macho Man, né, personagem também histórica, ela morreu esse ano. E eles fizeram um especial no WWE Confidential, que é um programa que eles tinham, que era fora de personagem, sobre a morte dela, incluindo transmitir a ligação do Lex Luger, que estava com ela quando ela morreu, para o 911, chamando a ambulância e meio que dando uma certa culpa nele, porque ela morreu de uma overdose. Então foi um negócio meio TV Fama, bem... Nossa, cara, bem bosta. 8. A exploração de Zach Gowen. 7 é da TNA, então eles conseguiram escapar. Fala aí. Eu não sei, eu não marquei. Não marcou, ok. Não. 6. WWE explorando a guerra do Iraque e fazendo os franceses de vilões. É verdade. É bem... 5. O acidente de Kane na limusine, que o Shane provoca. Interessante. Que eles fazem até o... Faz parecer um bagulho mais real, né? Mais real, e mostram o Kane ensanguentado dentro da limusine. Número 4. WWE não falando nada sobre a morte de Crash Holly. O Crash Holly morreu e a WWE fingiu que nada aconteceu. Número 3. A morte de Al Wilson. É verdade. Caralho, Al Wilson. Que ele transou tanto que teve um infarto e morreu. Bem merda mesmo. Número 2 é da IWA, não é da WWE. E o número 1, pior tática promocional de 2003. Excesso de McMahons na programação da WWE. Olha só, cara. É pior que a morte de alguém. O que, né? O que você comentou. E é isso mesmo, esse ano foi foda com isso. Foi Vince, Shane, Linda, Stephanie, isso só de McMahon. E se a gente colocar no lutadores, a gente teve muito tempo com Bischoff, com Austin, com o Foley agora no final, com o Coach, com o Al Snow, o Jim Ross, o Jerry Lawler. Cara, é verdade. E se ainda for atrás, você acha ainda o Al Wilson. A gente gastou muito tempo mesmo com não lutadores que não vão lutar. Quer dizer, alguns deles até lutam, mas... Não, mas a maior parte não. Isso a gente comentou durante todo o ano, que é sintomático do fato deles não terem gente suficiente. Que loucura, porque eles compraram 2 companhias. E foram tão incompetentes em transformar os lutadores em alguma coisa, que uma galera já foi demitida, uma galera já pediu demissão, uma galera tá sem fio. credibilidade nenhuma. Exatamente. No fio, e é isso. Caraca. Pois é. Bom, a gente tem mais alguns prêmios, né? O Kurt Angle era o lutador favorito dos leitores do Wrestling Observer. O Triple H foi o menos favorito. Ok. Nathan Jones foi o pior lutador. Nathan Jones não fez muita coisa, não. Então, acho meio foda eles avaliarem assim, porque ele fez umas 3 lutas que a gente viu ele, no máximo. Você tinha que ter um mínimo de 5, né? Pra você ter uma qualificação. A pior dupla, segundo os leitores, foi La Resistance. O Raw, o pior programa. E Stephanie McMahon, a pior não lutadora. Pior que a Wilson.
Então, né? Eu não achei a Stephanie tão ruim, não. É. Eu acho que assim, ela só. É que às vezes quando colocaram ela no o Spotlight, aí também não precisa, né? É. Mas durante o ano todo ela como General Manager. Ok. É. Bom, pior luta do ano. É da WWE essa luta. WWE. Porra, cara. E é bem sintomático. Porque a pior luta. A melhor luta foi. Ah, deve ter sido a Stephanie contra o Vince. Não. A melhor luta foi Kurt contra Benoit no Royal Rumble, pelo título do SmackDown. E a pior luta foi também no Royal Rumble, pelo título do Raw, Triple H contra Scott Steiner. Nossa, é verdade! Nossa, eu tinha esquecido dessa loucura, cara. Teve Scott Steiner. Porque quando o Scott Steiner chegou, ele era alguma coisa, né? E demorou uma luta pra não ser mais nada. Nossa, cara, que insano. Pior luta do ano foi essa. Pior rivalidade do ano: Shane McMahon contra Kane. Eu discordo, não acho que foi a pior. Teve coisa pior. Acho que foi longa demais, mas não acho que foi a pior. Eu tenho a impressão que essa avaliação não gosta muito do quão sensacionalista a WWE tenta fazer o negócio parecer. Com certeza. O melhor personagem. O melhor O personagem? melhor personagem, segundo os leitores, foi John Cena, o rapper. É um bom personagem. É divertido, É né? muito divertido. Não sei. E o pior personagem foi Rico, o andrógeno. Ele é andrógeno? A gente não viu nada disso. No Raw ele é. O novo personagem dele é... Eu não sei qual... É pra meio que fingir que ele é gay, mas... Tá bom. Bom, esse foi a avaliação do Meltzer e dos leitores do Wrestling Observer. E também teve a Pro Wrestling Illustrated, que também deu prêmios. O lutador do ano foi o Kurt Angle. Dupla do ano, Charlie Haas e Shelton Benjamin. Luta do ano foi Iron Man entre o Angle e o Brock no SmackDown. Rivalidade do ano foi o Brock e o Angle. O Angle foi o mais popular. O Triple H o mais detestado. E a maior melhora foi pro Cena. E o Zé Gowen foi o novato do ano. Visões totalmente diferentes, eu acho. Diferentes e tudo do SmackDown, né? Sim. O único prêmio que o Raw ganhou aqui... A gente só fala do Raw pra falar mal. O único prêmio que o Raw ganhou aqui foi o Triple H o mais detestado. E acho que isso é bem sintomático, porque se a gente olhar também o que o Meltzer e o Wrestling Observer também avaliaram, é a mesma coisa, né? Sim. Lutadores do ano, luta do ano, tá tudo no SmackDown e o Raw só levando telha. E é engraçado, porque a companhia nessa época ela não sente eu acho que ela não sente tipo pressão do público pra essas coisas. Cara, não sei, porque a grande pressão que eles tinham antes era a competição, né? Eles tinham a WCW e a ECW nem tanto, que a ECW sempre foi meio... além de ser bem indie, ainda era meio que alinhada à WWE, é sempre a WCW. Eles tinham essa pressão da rivalidade, de ter uma outra companhia querendo destruir e ser a única. Só que como eles não têm mais, não sei se eles acabam caindo na pressão do público, não sei. Eu acho que não. Eles não parecem sentir de feedback pra essas coisas. Bom, vamos pra listinha de mortes do ano? Opa, a gente já sabe que tem Miss Elizabeth, já sabe que tem o Crash Holly. É uma listinha mais curta, né? Porque é de 2002, eu incluí bastante gente que não tinha muita relevância pro nosso... Pro nosso show, né? Pro nosso show. Então aqui eu peguei um pessoal mais relevante. Alguns a gente já viu durante a nossa timeline, a gente viu isso acontecer, outros não. Bom, como a gente falou, Miss Elizabeth morreu em 1º de maio após uma overdose de remédio para dor e vodka. Crash Holly. O Macho Man ainda era vivo nessa época? O Macho Man morreu só em 2009? Não. 2011, 2012, não foi? Foi recente, né? Foi recente. Crash Holly morreu em 6 de novembro. Ele se suicidou, provocando uma overdose de remédios e sufocou no próprio vômito. O Crash morreu na casa do Stevie Richards e a Miss Elizabeth morreu na casa do namorado na época, o Lex Luger. Stu Hart, o patriarca da família Hart, morreu em 16 de outubro, depois de um derrame. Chegou a comentar também, né? Tony Durante, conhecido como Pitbull Number 2, Pitbull Number 2,
Morreu em 25 de setembro depois de uma overdose de fentanil, que é um remédio para dor. Ele era uma das duplas da ECW, né? Os Pitbulls. Classy Freddie Blassie morreu em 2 de junho de falência renal e cardíaca. Road Warrior Hawk morreu em 19 de outubro após um infarte. E Mr. Perfect Kurt Hennig morreu em 10 de fevereiro após uma overdose de cocaína. Nossa, Mr. Perfect foi também cedo. Então, acho que dessa listinha, que é uma lista curta, 2 coisas, né? Overdose. Uma delas é overdose, né? Não importa se são drogas ilícitas ou não. A gente tem o Mr. Perfect, morreu de overdose, o Road Warrior morreu de um infarte em decorrência do uso de drogas, Miss Elizabeth morreu de overdose, o Crash Holly morreu de overdose, o Pitbull morreu de overdose. Os únicos que não morreram foi o Fred Blassie, que morreu de falência renal, já com, né, seus 80 anos, e o Stu Hart também com seus 80 anos morreu de um derrame, depois de um derrame. Então, se você for pegar por porcentagem, a galera morre cedo. Morre cedo e overdose. E morre de jeito pesado, né? Beleza, o Mr. Perfect é cocaína, né? O resto, remédio pra dor, fentanil, que é um remédio pra dor. É tudo remédio pra dor, sim. E a outra coisa é que a gente viu 2 deles lutar, né? A gente viu o Crash Holly e o Mr. Perfect lutarem, tipo, 1 ano antes. Exatamente. E se a gente contar os Raws, a gente também viu o Hulk lutando, ele participou de um Raw com o Animal, e a gente viu o Fred Blassie também em uma participação. Então, não são pessoas que estão apagadas, distantes e não existem. Isso é uma ligação direta. Eles estavam agora ali. Exatamente. Nos últimos 2 anos eles estavam ali lutando e participando e fazendo parte daquilo. Né? É pesado. É bem pesado. Mas é... E na verdade é quase uma escala, se você for olhar, né? Porque tá assim, isso vai aumentando, até que vai começar a chegar daqui a um ano, 2, a morrer o pessoal que tá no elenco. Caraca, não é nem o pessoal das gerações passadas. Porque antes era o pessoal que tava longe, daí é um pouco mais perto, daí é o pessoal que tava aqui há 1 ano, agora o pessoal que tá aqui tá morrendo. A gente vai ver isso com o Ed, a gente vai ver isso com o Benoit. Cara, tem que ser água bater no cu mesmo, né? Né? Pra ver o problema do negócio. Não, e assim, se você é fazer isso que eu fiz. Uma listinha você vai ver. Você já Overdose, viu o padrão, overdose. Alguma coisa tá errada, né? Exatamente. E isso só vai virar mesmo uma coisa, uma política da WWE, por exemplo, que é a maior empresa, quando morrer gente dentro, quando começar a morrer o Ed, o Benoit, que eles vão fazer direito os testes de drogas, que eles vão fazer o teste de concussão. Fora isso, foi chegando mais perto. A gente tá vendo chegar. Muito triste que tem que esperar tanto pra ter uma mudança, né, positiva no negócio. E, tipo, nessa noite a gente viu o Triple H meter a cadeirada na cabeça do Kane. Nessa noite, no Armageddon, né? O nosso último episódio. Exatamente. Então, é triste, né? É chato, né? Um negócio pesado. Chato é pouco, é muito chato. Mas enfim, acho que a gente pode deixar as mortes de lado, né? Como você avalia 2003 em relação ao primeiro ano, que foi 2002? Que a gente olhou 2002 e a gente falou, é um ano de transição. Sim. Né? É um ano que a WWE finalmente entendeu que ela comprou 2 empresas e ela tá absorvendo isso de alguma maneira, né? Tentando absorver do jeito que ela sabe e pode. Então eles criaram a divisão do Raw e SmackDown e começaram ali. Então foi um ano de transição. Como é 2003 pra você? O que você acha de 2003? Eu tenho uma pergunta rápida antes. Que eu acho que até já posso ter tido a resposta antes, mas eu não consigo conectar agora. Depois que a gente tem toda essa transição, essas aquisições, o pessoal do backstage, o pessoal que cria as histórias, o pessoal que vai moldando o talento, ele muda ou é o mesmo que estava com a WWE? Eles trazem... Tipo, o Bischoff realmente deve ter alguma coisa ali. Não. Não, o Bischoff fica completamente... Ele é o contrato dele de talento. Ele não tem nenhuma relação com criatividade ali. Fora. Quem eu sei que vira... que é absorvido são os road agents, né? Os agentes que ajudam os lutadores a criar as lutas, a formar as lutas, como vai ser essa luta, como vai ser o final dessa luta, esse pessoal que é absorvido. Então você tem o Arn Anderson, que chega nessa época, o Dean Malenko também nessa época, o John Laurinaitis, né? O Johnny Ace também nessa época, o Finlay, todos eles estão vindo da WCW
e vão direto pro backstage. Eles vão direto ajudar a criar as lutas, a fazer as lutas. A equipe criativa, até onde eu sei, é mantida igual. É mantida a mesma que da WWF. Assim, as alterações sempre. Acho que a maior alteração que a gente vê é a Stephanie assumindo o lugar do Paul Heyman. O Paul Heyman era o chefe criativo do SmackDown no começo do 2002, né, logo depois da divisão. E mais pra agora esse ano a gente vê a Stephanie tomando o controle do criativo do SmackDown. O resto continua meio a mesma coisa. Tá. Porque o que a gente tem, que eu vejo eles estão criando talentos, em certo, pelo menos no SmackDown, né? Eles estão criando talentos. Então, ok, o Kurt Angle e o Brock, tipo, eles já estão vindo do ano passado e já estão naquela estabelecida. Sim. Mas a gente tá trazendo o Ray, tá subindo ele, tipo, ele já foi grande coisa na WCW, mas a gente tá elevando ele aqui. A gente tá elevando o Cena desde o começo. A gente tá matando essa gimmick do Undertaker pra trazer outra coisa. Sim. Pra esse novo momento. O Benoit, a gente tá crescendo ele também. Tipo, o mid-card que a gente pegou pro SmackDown, tipo, a gente tá dando uma elevada muito boa. Eu acho que tem uma boa galera no Raw que... eu queria muito que o Goldberg fosse uma coisa a mais. Porque eu gosto muito da ideia do Goldberg. Eu acho que ele só funciona se você tem lenha pra ele, né? Então, se você tem muita gente muito importante, ele não vai funcionar tão bem. Mas, em teoria, o estado que é o Raw era o melhor lugar para eles colocarem ele. Porque o Raw é ninguém sem importância até você chegar no topo. E se você for para pensar também, quem era a WCW foi pro Raw e morreu. A NWO inteira morreu no verdade, Raw. né? O DDP morreu no Raw. O Booker T tá morto no Raw. Tá flutuando. O Scott Steiner tá flutuando no Raw. O Goldberg tá nessa. De resto, cadê? Só o Sting que nem apareceu. Falou tchau, vou pro outro lugar. Não quero essa, não. De resto, o elenco da WCW não existe mais. Os nomes grandes da WCW não estão mais aí. Aniquilados. Enquanto isso, isso eu acho que desgasta um pouco o próprio elenco, né? No SmackDown, como eles não tiveram que lidar com isso, acho que foi mais fácil pra eles também, né? Mas eu acho que toda essa criação e divisão bem distinta do que é o Raw, que é o SmackDown, não é por acidente. Não é que eles, olha só como dá certo em um e não dá no outro. É porque eles decidiram que no SmackDown vai ser mais baseado em lutador e no Raw vai ser mais baseado em história. E se você for olhar pra gente, é meio óbvio, óbvio que o do lutador é melhor. Só que se a gente vai observar os buy rates, a compra dos pay-per-views, eles muitas vezes são iguais. Muitas vezes, a maioria das vezes o Raw passa o SmackDown. Tanto que o último que a gente viu agora, o Armageddon, a gente ficou até meio surpreso que o SmackDown ganhou dele. É uma rara exceção. Então, acho que a nossa opinião não é a mesma opinião de quem comprava pay-per-view nessa época. E é por isso que eu questionei... Cara, o que a gente ia questionar naquela hora? Que você sente a pressão. Você sente tipo, alguma pressão. Assim, se eles só analisam compras, não existe uma pressão, né? Assim, a pressão que tem é mais nos lutadores, sabe? Existe uma rivalidade entre o pessoal do Raw e o pessoal do SmackDown. Que é uma rivalidade, aquela rivalidade saudável, sabe? Ah, sim, eu quero fazer melhor que você, porque se você fizer um negócio, eu quero fazer uma coisa mais legal. Mas eu acho que a gente comentou bastante sobre isso também, que essa falta de gente, mesmo eles tendo comprado outra companhia gigantesca, aliás, deixa muito espaço vago, né? Então você fica com... A gente tem um pay-per-view que é só de um elenco, de metade do elenco, e esse elenco não tem gente suficiente. Então a gente precisa meter o Coachman, a gente precisa meter o Shane, a gente precisa meter o Vince, enfim. Então fica um negócio meio chato mesmo. Sim. E acho que 2002, em comparação com 2003, também foi um ano de tentativa. Eles usaram a divisão inicial lá do roster, do elenco, pra tentar coisa nova. Então eles separaram os Dudleys, fizeram cada um com uma coisa diferente, separaram a APA, fizeram cada um com uma coisa diferente, separaram os Hardys, fizeram cada um com uma coisa diferente. Alguns funcionaram, outros não, a maioria não funcionou. Então acho que essa coisa de tentar um negócio muito novo é 2002. 2003 eles já falaram, ok, isso não funcionou, vamos então ajeitar o que não funcionou. Justo. Certo. Um ano trazer de volta e moldar. E pensar no futuro, né? Acho que 2003, pelo menos da metade pra frente, já foi pensando no próximo ano. Já foi pensando em 2004. E pra mim, pessoalmente, 2002, 2003 é muito claro que é um ano de transição.
2004 eu não sei, porque é um ano que eu nunca parei muito pra ver, então eu vou estar meio perdidão também. Então acho que vai ser legal. Mais alguma consideração sobre 2003? Você tem mais alguma consideração sobre 2003? Não, acho que não, cara. Eu acho que cobrimos tudo. Porque 2003 foi um ano que eu imagino que eles tenham falado, caralho, a gente perdeu o Stone Cold, a gente perdeu o The Rock, graças a Deus que a gente conseguiu o Brock, que a gente conseguiu estabelecer o Triple H, que a gente conseguiu estabelecer o Goldberg. Tufa, tá tranquilo. Agora vamos pra 2004. E daí 2004 já começa apanhando eles perdendo o Goldberg e o Brock. No WrestleMania eles perdem o Goldberg e o Brock na mesma noite. Caraca, é verdade. É um sarrafo do caramba, né? Eles passaram um ano subindo pelo menos o Brock, né? 2 anos subindo esse cara e criando ele pra ser o topo da companhia, e ele vai embora. Então aí fica, quem que vai pegar esse espaço? O que eles vão fazer pra solucionar isso? A gente vai ver. Caraca, vai ser uma corrida ao ouro maluca, né? A gente vai ver quem vai subir nessa colocação. Que perspectiva. Bom, animado pra 2004? Cara, eu tô animado até o final. Então é isso aí. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o primeiro pay-per-view de 2004, o Royal Rumble. Uau! Caraca, é o primeiro Royal Rumble? O Royal Rumble sempre abre o ano. Sempre abre o ano, na verdade. Fevereiro? É começo de... Entre fevereiro e final de finzinho janeiro. de janeiro, começo de fevereiro. Então, se você quer saber o que vai acontecer nessa abertura de 2004, você tem que acessar cotovelovoador.com.br ou nos mandar um e-mail para cotovelovoador.gmail.com se quiser falar com a gente. Ou conferir os nossos posts do Facebook, no facebook.com/cotovelovoador. E também sempre tem um tweet ou outro maroto no Twitter, segue a gente no @cotovelovoador. É isso aí, o YouTube também tá por ali, procura a gente por Cotovelo Voador ali e você vai encontrar alguma coisa. Acho que é isso, né? Eu acho que é isso, minha bunda tá ficando quadrada, a gente já tá aqui há um tempo, então a gente se vê em 2004. Até 2004. Tchau, tchau. Tchau, tchau.